Chegamos para a última live deste ano de 2025. É isso aí. Eu e o nosso mestre, professor Alexandre, chegamos na nossa última live. Bem-vinda ali, bem-vindo a ler. Deixa eu já aceitar aqui com um tema que foi proposto aí. Nós tivemos a sugestão da querida Fran, vínculo com o paciente, né? Como que é isso? Como que esse vínculo acontece, né? Será que é Boa mesmo? Oi, tarde. Ale! Para fechar com chave de ouro, você está me vendo? Para nós fecharmos com chave de ouro. Não, eu estou Não me acredito. vendo, mas Ah, não estou te vendo. eu achei que a gente ia fazer a última live do ano nos vendo. Ah, Ale, eu estou te vendo, você que não está me vendo. Que problema pena. aqui. Tá, Ale, então essa aqui é a última live, né? Sim. Deste ano, com um tema que teve a sugestão da Fran. Qual é o limite do vínculo, né? Com o paciente que o analista ou o psicólogo, o psicanalista ou o psicólogo precisa ter, que limites, quais são esses limites, né? Que limites são esses e de que forma que eles são impostos? Tem limites, não tem limites? E aí eu fiquei pensando muito numa frase que inclusive está no meu Instagram, né? Que é uma cura pelo amor, mas a Uhum. psicanálise. Mas a frase completa é psicanálise. É, em essência, uma cura pelo amor. O que que Freud quis dizer com isso, né? O que está implicado aí? Será que a gente deve amar o paciente, trazer para casa, almoçar com ele, viajar, Almoçar ele. ir para balada? Né? Que amor é esse? O que que Freud está querendo dizer? E também a própria psicologia, né? Como o texto que nós colocamos, né, Lê? Como que se dá esse vínculo? Como que esse vínculo acontece? O que que é importante para estabelecer o vínculo? Vou passar para você. Ai, que problema. Até onde, né, a gente pode ir aí? Quais são Ai, que esses limites problema. ali? Olha, vamos começar diferenciando a psicologia da psicanálise para a gente até entender qual é, de fato, a postura do psicanalista nessa relação profissional, né? E vamos tentar caminhar para entender que tipo de amor é esse, né? Que é o instrumento com o qual a gente trata as pessoas. Sim. Na psicologia, a gente aprende, né, que cada abordagem teórica, cada abordagem técnica, né, de cada teoria deriva uma técnica, então cada abordagem teórica pressupõe uma postura para o psicólogo, pressupõe um lugar para ele Uhum, atuar junto com o cliente, né? uhum, Então, se sim. você está, por exemplo, naquela que está mais em moda hoje em dia, já há bastante tempo, mas está mais em moda por compartilhar o pragmatismo do mundo contemporâneo, né? E por compartilhar também a mesma visão de saúde e doença da medicina que assola, né, o nosso Uhum, cotidiano, que inventa doenças para qualquer coisa que a gente pense ou faça. Vamos começar pela comportamental, né? certo. O comportamental, o cognitivo comportamental ou o behaviorista clássico, tanto faz, né? Eles Uhum, possuem um repertório gigantesco de técnicas estudadas e comprovadas cientificamente em situações de laboratório uhum, entre aspas, tá? Vai desde o laboratório com os ratinhos até os laboratórios com as pesquisas com seres humanos, etc. e tal. Então, sim. eles possuem técnicas para Uhum, absolutamente qualquer uma dessas patologias que estão por aí, tá? uhum, Baseado nos princípios básicos da análise do comportamento, no qual um ser humano apenas responde, né? E é ensinado, ele responde aos estímulos do meio, né?
a comportamental foi criando técnicas para tratar todos os malefícios que hoje tem a humanidade. Então, isso coloca o terapeuta comportamental na condição de um técnico, né? Certo. Vou Uhum. ministrar aqui as minhas técnicas. Se você Uhum. chega com ansiedade, eu tenho um conjunto de técnicas, eu tenho um protocolo de atendimento que se estende por um X número de sessões para ajudar você a lidar com a sua ansiedade, né? Porque para comportamental o sintoma é a doença, né? Então vamos lembrar Sim. que para psicanálise não é, mas para Não. comportamental o sintoma é a própria doença, então eles têm esse repertório de técnicas e não vou me estender aqui para ficar falando de todas, tá? Mas é Uhum. basicamente isso. Você chega com uma queixa, essa queixa pressupõe um protocolo de técnicas que vão te ajudar a lidar com a maneira errada que você está lidando com os estímulos, vão reforçar, vão punir, vão refazer o seu repertório cognitivo, comportamental em relação àquela doença, tá? Uhum. Se você é um humanista, né, é, um humanista romântico, como os rogerianos, os maslownianos, se você é um gestaltista, ou se você é um humanista existencialista, que não é nada romântico, né? Você vai trabalhar para ampliar a consciência do paciente. Pressupõe-se que todo adoecimento, todo sofrimento é uma certa alienação que o paciente traz em relação às suas escolhas, em relação ao exercício da sua liberdade. Então, uma das técnicas mais preconizadas pelo Rogers, por exemplo, é o de espelhar aquilo que o paciente está trazendo para a sessão, né? Para que o Uhum. paciente escute pela sua voz o que ele mesmo está dizendo e Vou possa dizer. refletir mais sobre isso e ampliar a consciência, né, de como ele está e fazer aí novas escolhas existenciais, voltar para o curso aí da sua busca da felicidade inata, né? Que existe essa ideia nas humanistas que estamos aqui no mundo para sermos completos e felizes. Hum. Se você, não vou me estender pela sócio-história, não vou entrar em todas as outras, vamos falar do grupo o grande grupo das três, né? Se você está na psicanálise, você não é um técnico e você não é um espelho. Quem nós Então somos? então já começamos daí, tá? Sim. Nós não vamos ministrar técnicas e nós não vamos fazer espelhamento para ampliar a consciência. O psicanalista trabalha, né, especificamente com alguns valores ético-analíticos que o Freud foi defendendo ao longo da construção da sua obra. Não Uhum. vamos também ficar falando de todos, vamos ficar falando dos dois centrais, que são os mais importantes e os mais difíceis. Então vamos lá. Quando a gente trabalha no território da psicanálise, estamos aqui dentro desse lugar, acolhendo, entendendo, escutando, Certo. atuando com o Uhum. paciente, nosso entendimento é completamente diferente da comportamental e das humanistas, certo? Sim, Né? certo. O nosso entendimento é de que o sintoma não é uma doença. A gente Uhum. precisa desconstruir essa lógica na qual o próprio sujeito está aprisionado, porque esse sujeito vem de alguma maneira, ele vem do mundo, e o mundo está dizendo isso para ele. Mas não é o que significa para nós. Sujeito Então com já começa. TDAH, com ansiedade, com depressão, com, né, qualquer coisa que seja, nós precisamos primeiro mostrar para o sujeito que não é disso que ele sofre. O Então a buraco é muito escuta já mais é embaixo. diferente, né, Ale? Desculpa, a escuta Sim, já é diferente. Já sim, parte sim. daí, né? A forma de ouvir já mudou completamente. A forma de ouvir já remete o sujeito para um repertório de significados completamente diferentes daquele que ele encontra no mundo.
Uhum. né? Sendo que é isso que a gente sempre fala, né? Sabemos que o mundo opera na lógica médico-psiquiátrica, então ele opera muito mais próximo da comportamental, né? Assim, do discurso comportamental, ou o mundo opera nessa ideia de felicidade, de uma utopia individual, etc. Então, próximos aí dos humanismos românticos. Aqui no nosso Uhum. espaço, todas as referências que o sujeito traz do mundo inicialmente precisarão ser desconstruídas, né? Sim. Então nós não Uhum. somos uns técnicos, nós somos uns marreteiros logo de cara. Marreteiro de quebrar as paredes nas quais o sujeito se encontra enclausurado. Lembra do martelo do Thor? É mais ou Eu menos lembro, isso, mas com muito carinho. eu lembro do martelo do Thor. É mais ou menos isso, não, é isso. A, a, Eu a já não gente queria. vai A gente vai destruir, né, essas construções nas quais o sujeito está aprisionado e está impedido de ver o que de fato, quais são, de fato, as suas angústias, que o sintoma está mascarando e está protegendo o sujeito de entrar em contato com essas angústias inconscientes. Neste sentido, né, como essa é a nossa referência, essa é a nossa abordagem, vamos começar logo de cara implorando, pedindo para todos que estão e ouvirão, né, essa live um dia, Sim, parem de querer tratar a ansiedade do paciente. exato. Parem de querer, né, usar técnicas que vocês aprenderam na faculdade para o sujeito controlar a sua ansiedade, né? Não dá para ser cognitivo, comportamental e Não. psicanalista ao mesmo tempo, é impossível. E eu falo isso porque, assim, até dando supervisão hoje, estou só no consultório, mas até dando supervisão hoje em dia, eu escuto de alguns supervisionandos que as clínicas onde eles estão atendendo, né, os seus pacientes, as donas, ou parte dos psicólogos, eles são o TCC plus psicanalista. Hum, Que gera uma estranheza para mim, me gera uma ideia de uma maluquice tão gigantesca, porque é como se eu hum. dissesse: o meu paciente apenas se comporta. Eu tenho inconsciente, mas o meu paciente não tem. Como Ele só assim? se comporta, Uhum, né? Então, é estranho. Ah, não, eu uso uhum. algumas técnicas da TCC para algumas coisas e uso outras técnicas da psicanálise para outras. Não é possível reduzir a psicanálise apenas às suas técnicas. E não é possível reduzir a psicanálise apenas à sua teoria. A Até. psicanálise é um todo, ela é uma Uhum. coisa global que se inicia na vida de cada um, inclusivemente pela análise. E do próprio analista Do- à frente do É, paciente. isso, né? O próprio, para ser analista, precisa ser analisado antes de ser analista, senão ele não tem condições. Então não dá para reduzir, né, a Uhum. psicanálise a técnicas ou a teorias. Até Então, porque, né, Ale, hum, enquanto você acende aí, deixa eu só fazer um adendo para você respirar um sim. pouquinho. Até porque quando o Freud começou, ele começou pensando na psicanálise lá, novamente, né, tratando das histéricas, lembrando que ele era um médico neurologista, ele queria arrumar, ele queria entender o que estava acontecendo ali, que a medicina não comportava, não comportava no sentido de não conseguir explicar, não Ainda acolhia. não. Ainda não, então. E aí ele queria arrumar o quê? Uma forma de tratamento, né? E a briga foi que ele queria escrever de forma científica e ele foi entendendo, né, Ale, no decorrer ali da psicanálise que a psicanálise não era como a medicina. Né? Uhum. Então, quando ele descobriu ali o inconsciente, ele estava propondo
né, uma forma de tratamento, um método de tratamento. Então, por isso que já não tem nada a ver com essa questão da psicologia em trazer uma técnica, faz isso, você está fazendo isso e vai acontecer aquilo. É totalmente Uhum. individual e subjetivo, né? Completamente. E começa o aprendizado pela própria análise. E pela É aí própria que se análise. aprende psicanálise, entendendo que você também, né, é efeito do inconsciente que lhe habita. Você não é Sim. ninguém, você é apenas efeito de todas as tramas estruturadas pelo inconsciente, do qual, né, você consciente é oriundo. Enfim, né? Então, já chegando aqui no território da psicanálise, a escuta que o paciente terá, o espaço que ele terá para entender e compreender o seu mal-estar, o seu sofrimento, a sua doença, já é um lugar completamente diferenciado do que ele Uhum. encontra no mundo. É um retiro, né, absoluto, por isso que a gente até pede. Claro que nós não vamos ter todos os pacientes deitando no divã, e no mundo contemporâneo poucos pacientes deitam num divã, mas na Sim. medida do possível, a gente pede para que as pessoas estejam num lugar sereno, tranquilo, confiado mesmo para o atendimento online, para que elas possam, né, de Sim. uma maneira tranquila, acessar-se a si mesma, né, Uhum. tropeçar os seus tropeços, cair as suas quedas, etc. e tal, né? Porque nós Sim. não vamos falar, não vamos medicar e não vamos instruir. Nós vamos Uhum. escutar. E nós vamos escutar aquilo que mais íntimo, né, a pessoa tem com ela, com a vida. Nós vamos escutar Uhum. coisas, nós vamos pedir para a pessoa trazer coisas que ela não diz nem para ela. Então, é uma Exato. relação que a gente estabelece que é regressiva neste sentido da serenidade, da confiança, né, do espaço Uhum. diferenciado em relação ao mundo. É óbvio que o divã facilita a regressão, né? Mas Uhum. existem outras maneiras da gente instituir esse setting analítico, esse espaço regressivo que não seja, né? E aqui nós vamos acolher esta pessoa com o seu sofrimento, entendendo que o sofrimento é legítimo e que ele está mascarando algumas outras coisas, que é isso que a gente precisa desvendar. Enfim, né? Esse é Uhum. eu estou aqui definindo o objetivo. Então, quando Sim. o Freud fala a psicanálise é, em essência, uma cura pelo amor, porque Uhum. esta relação com essa qualidade, né, Uhum. ela é uma relação amorosa. Não é o Uhum. amor sexualizado, genitalizado. Uhum. É o amor, como a gente falou em outra live, inibido na finalidade genital, né? Uhum. Mas é um amor que vai levar, por exemplo, o Winnicott a propor o setting como um espaço de uma mãe suficientemente boa para gestar Uhum. aquele sujeito para ele voltar para o mundo, De né? Então é uma... acolhimento, né, Ale? Oi? É, Não é, ouvi. esse em essência em amor é esse acolhimento, né? Quando o Winnicott traz isso, a mãe suficientemente boa, essa mãe que acolhe e entende, É. compreende, né? Aquele outro, aquele serzinho. Então, e A é um gente. acolhimento, né, que também Uhum, não é o acolhimento materno, tal como ele vem sendo feito, porque a mãe tem projeções, tem transferências, tem idealizações em relação ao seu bebê, uhum, em relação à sua criança. O uhum, nosso acolhimento, a nossa escuta, ele vai ser pautado, né, essa relação toda de amor, vai ser uhum, pautada por dois princípios fundamentais que deveriam, claro que não existem, mas deveriam existir em todas as relações amorosas, deveriam existir em todas as relações amorosas, das uhum, mais inibidas na sua finalidade até as desinibidas na sua finalidade. Quais são estes valores? Né?
a neutralidade e Uhum. a abstinência. Uhum. Então, O que é isso? então, é um espaço, né, isolado, regredido em relação ao mundo que o cerca, inclusive toda a lógica, né, extraterrestre aí desse mundo que atribui as doenças a fatores externos e etc. e tal, né, é um espaço onde o sujeito vai se defrontar com alguém capaz de ser neutro e de ser abstinente, que são coisas absolutamente utópicas e impossíveis de serem feitas, mas que é nesse sentido da utopia, da idealização, que a gente vai precisar sempre trabalhar. Então, quando vem a pergunta quais os limites, né? Certo. Os Uhum. limites são aqueles limites estruturados pela neutralidade, pela abstinência. O que propõe a neutralidade? Vamos falar sobre ela, né? Sim, O que importante. propõe a neutralidade? A neutralidade propõe que a gente não tenha absolutamente nenhum juízo, julgamento, Uhum. nenhuma moralidade, nenhuma questão, né, desejo inconsciente sobre Preconceito. aquele sujeito, sobre a maneira como ele se constitui no mundo. Uhum. Então, tudo isso Quando a faz gente. parte dessa neutralidade. Sim, a gente não pode ter juízos de direita e de esquerda em termos políticos. A Uhum. gente não. É foda atender um Sim. sujeito que é de direita, tá? Para Mas quem é de esquerda. para manter a neutralidade, eu preciso buscá-la, né? Ser neutro e entender o que há por trás dessa postura dele de direita, né? Sim. É difícil você atender pessoas com essas transexualidades ou todas é, é, toda essa diversidade que está Toda no essa mundo. orientação, né, Ale? Isso, né? Então, eu cheguei em uma época, nós estamos aqui em 2025, mas nos Uhum. anos 90, eu cheguei a escutar que Uhum. o psicanalista precisava ser homossexual para atender um paciente homossexual. Oi! Oi, tudo bem? Agora, essa questão, não ria, Daísa, não ria. Porque essa questão, hoje, ela é colocada em termos da questão da raça. E da religião. Vamos, como diz o esquartejador, por partes. Tá. Para eu entender as questões de um negro, eu preciso ser negro. Para eu entender Sim. as questões do Uhum. feminino, eu preciso ser mulher. Para eu entender as Uhum. questões do masculino, eu preciso ser aquele que vai lá para o alto da montanha, É... um Um legendário. monge? Ah, Eu preciso legendário. ser Ah, um tá. legendário, Legendário. né? Tá. Para entender as questões da criança. Olha que legal, acho tão sintomático isso, né? As pessoas procuram um psicólogo infantil. Quer dizer, ele tem que ser uma criança? É, né? Ou como você escuta, eu já escuto também muito, eu quero um psicólogo cristão, Exato, porque eu sou cristã, então só um né? cristão vai me entender. Então, você, Olha você, só já o pressuposto que a pessoa coloca, né? para vocês entenderem o quanto, né, a neutralidade ela é de fato um valor ético-analítico, ético-terapêutico fundamental. Né? A Uhum, gente precisa ser capaz de acolher o outro em toda a sua diversidade, desvios e etc., sem uhum. nenhum juízo, Sim, sem qualquer moralidade, exato. sem qualquer Preconceito. moralidade. Uhum. Ok, vamos sair um pouco do território da psicanálise, vamos para o código de ética da psicologia. Né? Beleza. O Código É, de Ética da Psicologia fala uma coisa muito semelhante: é vedado ao psicólogo induzir o paciente a convicções políticas, filosóficas, morais, de orientação de gênero, blá, 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 blá.
né? Isso. Não é? Mas Uhum. o terapeuta comportamental, o humanista, acabam caindo nesse risco de uma maneira muito clara, porque eles se colocam um como modelo, um como técnico a ensinar como se deve viver, e o outro apregoando a ideia de que existe um autodesenvolvimento, uma autocompletude, uma autofelicidade para a qual o sujeito deve caminhar. Então, a neutralidade para a psicanálise é algo absolutamente fundamental. Ela é um Sim. limite. Ela é um limite. A gente Uhum. precisa ser capaz de não julgar, de não Exato. moralizar, né? Uhum. Vou dar um Uhum. exemplo mais corriqueiro desse não julgar, não moralizar. A gente Uhum. está escutando a pessoa usar o termo e falar sobre um abuso sexual, a gente esquece que é psicanalista e vira advogado ou delegado de polícia. Sim, sim. Uhum. Vou repetir. A pessoa usou o termo abuso, foi abusado, foi abusada, a gente esquece que é psicanalista e veste a roupa de advogado ou de delegado de polícia. Uhum. Quando Ah, não de líder do uhum. PCC para executar o meliante. Sim, sim. Tá? Uhum. Precisa escutar o que tem por trás deste abuso. Exato. Por- Uhum. né? O E que eu que a vou pessoa dizer, também, né, Lê, está chamando de abuso, né? o que está chamando, o que, que acontece, o que, que não acontece. Outro dia em supervisão veio uma história dessa e ficou muito claro que para a menina de 13 e o menino de 18 ou 20, alguma coisa assim, né? Ela não Uhum. vivenciou como abuso, mas a mãe dela queria que ela tivesse vivenciado como abuso por conta de questões familiares. Então, sempre há histórias por trás. Então, quando a gente fala em neutralidade, a gente está falando até as últimas consequências. Eu não sei Uhum. como uma mãe deve agir com o seu bebê, com os seus bebês. Eu não tenho Uhum. uma concepção moral formada sobre isso. Uhum. Eu não sei como um marido deve agir com a sua mulher. Eu não sei como a mulher deve agir. Eu não tenho concepções formadas sobre isso. E isso é Uhum. fundamental. Uhum. É Eu não isso que venho. vai garantindo que a gente Uhum. esteja sempre perseguindo o valor da neutralidade. Sim, e Tá? construindo esse vínculo, né, Lê? Porque através da neutralidade, você está Sim, fazendo já esse acolhimento, você está aceitando a pessoa com tudo aquilo que ela está trazendo, o que ela é, com sim. a própria história de vida, né? Com É seus como, sofrimentos, com as suas eu, alegrias. como eu falei ontem no início, estou começando uma entrevista com uma moça, falei ontem no início que ela tinha algo para dizer, né, que ela Uhum. nunca tinha dito para ninguém. Eu falei, aqui você pode falar, você não é nem que nem o padre. O meu sigilo não é nem que nem o do padre, porque o padre compartilha tudo que você disser com Deus. Aqui o sigilo vai ficar em absoluto sigilo. Só que também é punido, né, com o padre, né? Depois tem a penitência. Aqui eu Ah, não o vou te padre punir. também. Isso, o padre também puniu, esqueci desse detalhe. O padre ele faz parte da moralidade, né, da sociedade que existe na sociedade. E depois você vai receber a sua punição. Né? Você vai falar, mas olha que interessante, né, Lê? Você pode falar, mas depois você vai ser punido. Isso. Então, isso é a neutralidade. Acho que ficou Certo. bem claro, tá? Uhum, Mas, uhum, claro, a gente vai tropeçar nela 24 horas por dia com os nossos pacientes, porque uhum, a gente tem concepções, o que nos coloca no lugar onde estamos são as nossas pré-concepções, nossas concepções, nossa visão de mundo, essa ideia, né, desde lá do princípio, eu quero ajudar as pessoas. Eu não quero ajudar as pessoas. Eu quero angustiar as pessoas. eu quero Eu fazer elas quero, eu olharem para quero, eu elas quero mesmas. fazê-las sofrer. Claro, eu estou sendo irônico para um caralho aqui com vocês.
Muito. Um perversão, Tá? Ale. Mas Sai daí, vai. estou tentando dizer dois pontos, né? Essa ideia de ser uma boa alma, de ser alguém importante para o paciente, de ser alguém extremamente útil na vida do paciente, não pertence à psicanálise. Isso é da LBV, isso é da TCC, isso é da Humanista, isso é de qualquer outro lugar, mas Uhum, não da psicanálise. uhum. A gente não quer o bem, também não é que eu quero o mal. Mas se eu entendo que o sintoma não é a doença em si, que ele esconde muita coisa por trás, eu preciso Sim. estar preparado para me angustiar e angustiar este paciente nesse processo junto, para que encontremos o que estão essas coisas que estão por trás, sem Uhum, pré-concepções, uhum. tá? Então isso é um processo Sim. eterno na vida do psicanalista. Um Uhum. processo eterno que começou quando ele se deu conta do seu inconsciente. Mas desculpa, aqui eu tenho que fazer aquele recorte. O inconsciente Claro. não é seu. A sua Exato. consciência que é fruto de um inconsciente que lhe habita. Olha, Uhum. por exemplo, quantas vezes no cotidiano a gente vai usar para se referir ao processo terapêutico, psicanalítico, de qualquer abordagem, o termo autoconhecimento. De novo, Uhum. uma Uhum. bobagem. Uhum. Ninguém, né, vai se autoconhecer. Você vai Uhum. conhecer o estranho dentro de si. Você não vai se defrontar consigo mesmo. Você vai se Você não vai, defrontar com um estranho você do não vai qual você conhecer. Você não vai conhecer não. aquilo que é consciente, né, Ale? Desculpa, você vai. Muito pelo Não. contrário, você vai conhecer aquilo que você ainda não conhece, Uhum. E que é o para seu isso, inconsciente. a neutralidade é fundamental. Só que tem Uhum. mais um problema. Não, não Uhum. bastam todos esses que a gente está elencando, né? O sujeito tem ideias, convicções, crenças sobre o que é estar aqui nesse lugar, nesse papel, que já Uhum. são e que precisam ser tratadas em análise, né? O Sim. sujeito psicanalista, nós todos, temos também as nossas faltas. Sim. E a E aí? gente, muitas vezes, que eu acho, vejo quanto a gente caminhou aqui, meia hora, Meia para hora. chegar onde eu acho que a pergunta da Fran queria atingir, Exato. né? Que lugar é esse? Eu posso extrapolar limites desta relação para obter gratificações que sejam palavras, silêncios, presentes, encontros, momentos, porque eu tenho necessidades que o paciente me alimente. Então. E vejam, eu estou nesse lugar aqui há 35 anos, não é pouco tempo. O que eu Uh-uh. já vi, o que eu já vi de gente profissional Uhum. fazendo é, é, vocês não têm noção. Né? Eu A já vi confusão, né, gente, Ali? ó, Hum. eu já vi gente pegando empréstimo com paciente. Ah, vá, para. Ale. O que não é muito diferente de muitos que mantêm o paciente como paciente porque não podem abrir mão do ganho que esse paciente traz. Exato, exato. Já vi muitos, é PQP mesmo, André, é isso aí. Já vi muitos, muitos, não são poucos, tá? Terminando o processo terapêutico para casar, para ir às vias de fato na relação com o paciente. Mas esses que Uhum. terminaram o processo terapêutico, ó, legal, vou sair deste lugar de analista, né? E vamos agora Uhum. para outro lugar, cama, motel, Uhum. etc. Tem aqueles que não abrem mão da situação de analista, da condição de analista, aqueles e Uhum. aquelas, tá? Aqui dou indistintamente, porque Aqueles, os tem dois jeitos. relatos de Uhum. todos os lados,
né? E de ir adiante com o seu paciente. Necessidades afetivas, sexuais, financeiras, necessidades de amizade. Ah, não tenho ninguém para viajar comigo? Então vamos viajar com um paciente. Como eu ouvi, Ale, eu ouvi. Por quê? Aí vai racionalizar, deixa eu só terminar. Vai Claro, desculpa. racionalizar. Ah, o Freud fazia análise viajando de trem com seus. Não. Não. Muita calma nessa hora. Vamos Muita hora entender o dessa contexto. calma, né? Enfim. Tá? Quando ele Então, estava no hotel, lembra também? Eu esqueci qual volume que tá, Lê, qual o texto que ele conta, né? Que ele está de férias no hotel e lá chega uma mulher, né? sim. O consultório dele era dentro de casa. Né? Então, assim, E que não tem só abrir a vamos. porta e a gente ir para a cozinha e todo mundo faz um jantar. O Freud, como sempre, foi muito honesto, né? E sempre apontou que as coisas que ele fez, apontou as coisas que ele fez de errado, o que ele fez de errado, por que ele fez de errado e o que mudou a partir disso. Então, não vamos nos escorar no defeito para afirmar as nossas qualidades. Então, amizade, encontros com o paciente fora do espaço terapêutico. Minha paciente de anos me convidou para o casamento dela. Eu devo ir ou eu não devo ir? Né? Ou o paciente, né? Me convidou para o casamento. A formatura de ir no outro paciente, ele me convidou. Devo ir ou não devo ir? Né? Presentes, eu posso aceitar presentes dos pacientes ou eu tenho que interpretar absolutamente tudo que o paciente me der? Se ele me der uma bala quando ele chega na sessão, o paciente que fuma, mas não trouxe cigarro, será que eu posso dar um cigarro para ele? Não posso. Cara, assim, são milhões de exemplos. Né? Posso ganhar um livro, não posso ganhar uma peça de decoração, não posso, né? Não, eu tenho que pensar, refletir em análise, na análise com o paciente, o que significa isso que ele está me dando, ou então simplesmente não vou aceitar, né? Aqui nós chegamos, então, nesse lugar da pergunta. Sim. E a resposta é: temos que seguir o princípio da neutralidade e abstinência. Para seguir o princípio da neutralidade e abstinência, infelizmente, tá? Infelizmente, a gente tem que refletir, tem que pensar. Dói, nossa, meus neurônios ficam machucados de tanto pensar. Eu quero a resposta pronta. Caso você quer respostas prontas, você está no território errado, vai para TCC. TCC te dá todas as respostas. Sim. Né? Então, na vida de cada um, com cada história, com cada pessoa, a gente precisa procurar manter a neutralidade e a abstinência. Elas não são dados de antemão. A gente cria o espaço para acolher a pessoa com neutralidade e abstinência. Sim. Mas isso não é dado de antemão e não há um manual a ser seguido. Sim. A maneira de você se orientar dentro da relação com o teu paciente é, primeiro, sua análise em dia, sua supervisão em dia para analisar os seus desejos profissionais em relação ao paciente, né? E terceiro, reflexão. Sempre, eternamente. Até porque, né, Ale, quando um paciente, muitas vezes, e a gente já passou por isso várias vezes, teve pacientes que eu aceito presente, teve pacientes que eu não aceito. Até porque a gente precisa olhar mesmo, ver essa relação. Né? E convites também, né? Eu lembro que logo no início dos meus atendimentos, também quando eu mudei para cá, eu atendia uma adolescente que
para ela era tão importante, ela me fez o convite para eu estar no aniversário de 15 anos dela. Na Sim. hora eu falei, não vou, pensei, não vou. Aí eu levei para supervisão, fiquei preocupada, como que seria isso? Eu ia sozinha ou ia com meu marido, o que que eu faria, né? E aí eu conversando com ela em análise, eu falei assim, olha, isso é importante para você. Ah, Daisy, se você não for, eu vou ficar tão chateada, eu quero tanto que você vai. Ah, E a gente e foi. vo- e você quer que alguém que saiba de todas as suas angústias, o quanto você ama e odeia seus pais, seus avós, seus tios, quanto você ama e odeia todos os amigos com quem você está se formando, todos os professores de quem você vai receber o diploma. Você quer que esta pessoa esteja presente lá? Você não Então, quer só viver a festa e ser feliz? Você quer que sabe o grilo falante do Pinóquio? Você quer que o grilo esteja no seu ombro neste momento? Seu momento de hum, vivenciar isso é lá fora. Bom, uhum, aqui a gente vai poder falar de todos os ódios que você tem com todas essas pessoas, uhum, né? Mas isso é quando tem um pedido de um paciente. O problema que eu vejo é quando há o desejo do analista. analista em sair do Não, seu lugar, exato. Não, né? né? E Não, é um lugar, gente, vamos falar o português claro, é um lugar angustiante esse. muito, A gente muito. participa, né, ativamente da vida de todas as pessoas com as quais a gente se relaciona, num nível de amor, numa intensidade amorosa que ninguém encontra aí fora. Sim, Só sim, que a hora que o paciente sai, a gente fica neste lugar aqui, sozinho com tudo isso. exato. É angustiante. Muito, muito. Então, o que nos resta fazer é sempre e eternamente pensar. Gente, é tão é radical, é tão É contra a contra todo o corrente fluxo, né? do É. mundo hoje. A gente tem que Uhum, pensar, é só isso. Eu uhum, acho que a ideia mais revolucionária que existe na psicanálise é que a gente tem que pensar e refletir o tempo todo. exato, Ela é exato. revolucionária, ainda mais no mundo de hoje, Sim. em que eu não sei como dizer alguma coisa, eu encomendo para o chat GPT um texto legal para enviar para as pessoas, Uhum, porque eu não sei como dizer. uhum, Eu não consegui atingir nem o fluxo, né, de discurso e nem as palavras necessárias, então eu peço para o chat GPT me instruir sobre como. A gente está uhum, perdendo cada vez mais a capacidade mínima que a psicanálise exige do olhar para dentro de si mesmo para encontrar algo absolutamente diferente de si mesmo em si mesmo uhum. e eternamente pensar e refletir sobre isso. Então, Sim, falar neutralidade não é falar impor uma regra, é impor um ideal a ser impossível, porque todo ideal é impossível, mas sim. um ideal que vale a pena, que deve ser constantemente perseguido e do qual a gente Uhum, não pode abrir mão para ir numa festa de debutante, para ir numa festa de casamento, para ir num encontro numa livraria, para ir tomar um café, para uma viagem, para nada, uhum, né? uhum. Tem um livro que eu gosto muito, que vou recomendar. Esse livro é tão novinho que ele é de 1993. Hum, que é ele? Neutralidade Suspeita. suspeita. O autor chama-se Jean-Pierre Gattei. O Uhum, personagem central é um analista lacaniano francês. É um romance policial divertidíssimo, com todas as bobagens que esse analista faz.
E tem um Uhum. outro romance, uma outra história desse mesmo autor com o mesmo personagem, chamado Transferência Mortal. Uhum. Tá? São dois livros muito gostosos, fáceis, simples de ler e que interrogam isso e que é algo que a gente precisa estar interrogando o tempo todo. Eu lembro de uma cena, né, desse livro do Neutralidade Suspeita, que ele tá o analista encanado com alguma coisa e ele vai investigar fora do consultório. Ele vai Uhum. investigar a vida do paciente fora do consultório. Todo, Ai, ai, virou todo. investigador. Ele vira um investigador. Do mesmo Ele- jeito que a gente, quando escuta alguns gatilhos do mundo contemporâneo, como, por exemplo, o abuso. Uhum. Sai desse lugar, né? Sai deste lugar. Né? Quando eu Uhum. dava aulas de ética, vinha exatamente essa pergunta. Ah, se eu estou atendendo e vendo que a criança fala de um abuso, o que, que eu faço com isso? Primeiro, você não faz nada, você investiga o que há por trás disso que a criança falou. Quando, depois de um longo processo de investigação, usando testagens, usando brinquedos, entrevistando os pais, conversando, quando você achar que você tem certeza sobre, aí você conversa com os responsáveis. Se os responsáveis forem os responsáveis pelo abuso, aí você chama aqueles elementos da sociedade que serão os responsáveis no lugar dos responsáveis, o famoso conselho tutelar, e Uhum. caminha daí. Não é, eu escutei, eu já vou denunciar para Uhum. o conselho tutelar, né? Isso Uhum. fala só que eu não suporto a angústia de escutar esse tipo de coisa. Sim. Se você não suporta essa angústia, vai para análise. Se você não suporta Uhum. essa angústia, vai para supervisão. Você está no lugar errado. Uhum. Né? Este lugar, quando a gente fala que ele é o espaço onde a pessoa pode trazer tudo, absolutamente tudo, e tudo Uhum. é tudo que lhe vier à Sim. mente, sem Uhum. censura, sem escolher as palavras, etc. e tal, que é o princípio da técnica Associação Livre de Ideias, ele tem que ser Sim. capaz de acolher tudo. Não, Uhum. então você diz assim no começo, ó, você pode falar de tudo, mas você só não pode falar de abuso, você não pode falar de homossexualidade, você não pode falar de questões de pele, você não pode falar de diabo, só Deus. Ah, vai tomar banho, então você está no lugar errado. Exato. Uhum. Uhum. E aí, Ale, e aí voltando para essa questão dos limites, Não né? saímos dela. na- sim, mas focado no sentido de até onde que eu posso ir ou não. É muito dessa questão da Sim. neutralidade e abstinência e da reflexão em cada escuta que é feita. Pensa, pensa, Uhum. pensa. Quando O me que é aquilo? perguntam, querem uma Uhum. resposta porque eu supostamente tenho um lugar, estou há mais tempo, tenho uma certa autoridade no saber, lá, 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 como se eu pudesse autorizar alguma coisa. Não, quem vai te autorizar é você mesmo. Uhum. Não é uma instituição, não é uma pessoa. Nada vai te Uhum. eximir da tarefa de refletir. Nada Uhum. vai te eximir da tarefa de buscar eternamente a neutralidade. Cada caso é um caso. Uhum. Exato, exato. Porque é por isso que a gente sempre fala, e agora ficou bem nítido a importância da análise pessoal do analista, né? Porque é a partir Pontapé. desta análise, né, que a gente vai conseguir ter a neutralidade e a abstinência. Esse é o pontapé inicial. Uhum. Então, uma Esse é pessoa o que fala que pontapé é inicial. né, Lê, uma pessoa que fala que é psicanalista, mas nunca fez análise, peraí. Mas, não, e em nome de dizer que é psicanalista, eu já vi tanta coisa. Então, Mas já, olha, você vai dar, assim, não uma, vai dar
se eu fizer uma lista das coisas que eu já escutei. Uhum. É absurdo, né? Então a gente precisa entender que a gente tem esses princípios dentro da psicanálise, e como você trouxe também a referência do próprio código de ética do psicólogo, né? De você enxergar o outro, ter esse distanciamento, e a sua vida não pode interferir na vida do paciente. Quem está Não ali. induzir, o código de ética é claro, você não Exato. pode induzir o paciente a nenhuma convicção de absolutamente nada, Nada, exato. né? Principalmente a religiosa, né? Que a gente ouve Ah, muito isso, todas. acontece A muito, né? política, as políticas hoje em dia Uhum, são tema central em milhões de análises, uhum, né? sim. E Assim, realmente, a gente já discorda, né, do mundo em relação a essa ideia de individualidades. uhum, Ah, cada um tem que encontrar-se a si mesmo. Indivíduos não existem. Existem sujeitos. sim, uhum, Todo sujeito é uma colcha de retalho, é basicamente esse o termo que o Freud vai usar, das sim, múltiplas identificações desde o nascimento com as relações afetivas que ele estabeleceu. Então uhum, não é um indivíduo. uhum, Indivíduo é produto do capitalismo. sim, Indivíduos não fazem sociedade. Sujeitos fazem sociedade. Né? Então, a gente tem que reafirmar as nossas uhum, concepções, nossa visão de homem e mundo, o tempo todo com cada paciente. E quando vem sim, esses convites que venham do paciente ou que a gente mesmo vá fazer para o paciente, precisa, antes de atuar, pensar, sim. Por que levar ele para está falando? análise, levar para supervisão. Por que eu Exato, quero os meus pacientes no lançamento do meu livro? Por que eu preciso exato. de um paciente para viajar? Por que eu preciso daquele dinheiro que o paciente tem? Eu quero pegar empréstimo com ele ao invés de pegar com o No banco, banco, né? Por que eu quero exatamente aquela pessoa como minha companheira afetiva ou companheiro afetivo e sexual, né? E não aguento ficar só como paciente, né? exato. Uhum. Tudo é aquilo, é o fetiche, né, Lê, que a gente sempre fala aqui, você traz, né, o que tem por trás. É Sim. exatamente, é sempre o que tem por trás, porque o sintoma, como o Freud trouxe, é mascarado. Então ele Uhum. sempre esconde algo, né? Por isso que Não, não é não é que nada, o sintoma, não é um não é que o determinismo, não sintoma, é então, não é que o sintoma é mascarado, o sintoma mascara. O sintoma ele mascara, é exato, explícito, mas ele está exato. mascarando todo o sofrimento psíquico que subjaz a ele. Isso, exato, É isso que a exatamente. gente chama de solução. Sintoma é uma solução de compromisso entre conflitos psíquicos inconscientes. É o melhor que a pessoa conseguiu fazer, É isso. né? É. Então, a você ser um sintoma também na vida do paciente. Uhum. Ah, mas eu conheci o paciente no grupo que eu frequento de igreja. A hora que entrou no teu consultório, não existe Deus. Não pode interferir nada daquilo que Não. acontece lá fora. E Não aí existe precisa Deus, existir a não tem da neutralidade. outra face. Nós temos que ajudar a pessoa a entender todo o seu ódio, todas as suas pulsões de morte reprimidas. A acolher tudo isso, né? Uhum. Uhum, Então, os limites colocam a gente na obrigação de pensar. sempre. Pensar. Não deu Uhum, conta de pensar, leva para a tua supervisão. sim. Não, o supervisor não está dando conta de pensar. Esta sua relação com aquele seu paciente leva para a sua análise. Até porque, né, Lê, aí entra uma outra questão muito importante quando o Freud traz, né, a questão de nós fazermos os encaminhamentos, dependendo de Tem. como está sendo a transferência.
E como aquilo está chegando, como você está recebendo, e se você está querendo agir na contratransferência, para, né? De novo, pensa, e muitas Sim, vezes é importante você encaminhar, fazer o sim, encaminhamento. Se você não está dando sim. conta daquilo que você está ouvindo e você está se misturando, né? É importante sim, aí você se posicionar e para você continuar dentro de uma neutralidade e abstinência, fazer o encaminhamento. É, Porque e isso é importante, muitas vezes a gente fica tão onipotente nesse papel, né, Ale, que a gente acha que é a gente que vai salvar. Quem disse que a e, gente salva alguém, para e não começar? vamos, então não vamos esquecer que a onipotência é infantil. Narci- Exato, Narcisismo primário infantil. O mais, exato. o mais infantil que a gente puder. Gente, Então imagina a temos, força. temos pacientes que podem nos dar acesso a coisas que queremos. Mas vale o Uhum. preço? Então, Vale o exato, preço? exato. É. E volto para aquela questão que fazem a vida inteira. Ah, a pessoa me deu um presente. O que esse presente significa? Sim, precisa Uhum, pensar, mesmo que seja uhum, para chegar no lugar de que aquele uhum. presente é apenas um presente, é um agradecimento só, não Sim, é necessariamente uma tentativa de compra do seu uhum, silêncio. exato. Tem que pensar, tá? Não tem resposta para a pergunta. Temos um princípio sobre o qual a gente precisa refletir. Muito bem. É Então, isso. Os limites não existem. Existe a necessidade de pensar e refletir se estamos conseguindo manter esse espaço uhum, psicanalítico neutro. uhum. Que começa com o próprio analista, né? É, sim, É dele. A neutralidade é dele. sim. Na tarefa eterna de manter-se despido de Uhum, conceitos e preconceitos e convicções e seja lá o que for. Que a uhum, gente exala essas coisas. Exala uhum. pela pele, a maneira como a gente olha, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente se veste, a maneira como temos a nossa postura, o setting inteiro. A gente exala valores o tempo Sim, todo. Então a sim. gente precisa construir um espaço que busque, no qual a gente pratique a eterna reflexão sobre a neutralidade. Uhum. O paciente tem uma casa no litoral. E Olha, pode ir, viu? Eu te empresto. é, Quer passar o ano novo lá? E calha, né, Ale? E calha que você não fez a reserva antes do Airbnb e cai no seu colo, assim, ó. Cai no seu colo esse convite. E aí? na, na, naquele momento do ano que o sol e a praia estão. Assim. E aí, né? É, e aí, né? E aí, né? É sobre tudo isso. A É gente volta sobre isso. quando? Você já parou? Ale, então, vamos voltar. Você pensa em voltar quando? Fevereiro? Eu vou voltar para o consultório no dia 5 de janeiro. Paro dia 23 de dezembro, dia 5 eu estou de volta. Eu É, volto dia é, 12 tá. de Então janeiro. vamos marcar para a última quarta-feira de janeiro. A última quarta de janeiro, combinado. Tá bom. Que eu não A sei nem gente por deixa. Vai ser dia 28. 28 tá, de janeiro, mas às não 12. pega. Mas nós Tá, vamos ok. continuar no mesmo horário? Ah, a princípio a gente mantém. Tá, Se, se houverem mudanças, até lá a gente conversa. certo.
Ale, então acredito que assim, tudo foi falado, e assim, tudo de mais importante que a neutralidade, a abstinência, essa questão do vínculo, essa questão do acolhimento, né? Uhum, Tá aqui, foi colocado e continue fazendo a sua análise pessoal, continue estudando, continue fazendo grupos de uhum. conversas, de reflexão, grupos de estudos, né? Que tudo isso ajuda e muito. E, Ale, a última, essa aqui foi a última do ano. Obrigada por mais esse ano. Bom, Estamos indo aí para o terceiro ano de Psicanálise em Debate. Ó, boas festas para todos que estão escutando boas e festas que para todos. escutarão. Boas festas para nós também. E até janeiro. Opa, deu uma travada aqui. Desculpa, Ale. Não, eu Travou falei aqui. boas festas para todo mundo que está escutando, que vai escutar, e boas festas para nós também, Para porque nós nós também. merecemos. Exatamente, merecemos, merecemos. E um ótimo ano aí para vocês de 2026. Obrigada por Bem, tudo. Obrigada, Lê. Até.